no capítulo 7 do livro dos Juízes, versículo 1 ao versículo 7. Se sentarmos, irmão, no nome de Jesus. Aqui nós vemos o momento que uma guerra vai se começar. Está para começar uma guerra, os medianitas contra Israel. E havia com Israel 32 mil homens. Era um exército grande. 32 mil homens estavam com Israel. Mas Deus fala para Gideão. Gideão estava comandando aquele exército. Deus tinha chamado Gideão para livrar, através dele, livraria Israel da mão dos medianitas. E Deus disse: Gideão, tem gente demais. Gente demais. É muita gente. Diga para eles que são tímidos ou medrosos que se retirem das montanhas de Gileade. E vão embora, longe do campo de guerra. E quando Gideão fala com eles, o que eles fazem? Eles simplesmente voltam. 22 mil voltaram. 22 mil homens voltaram. Ficou apenas 10 mil homens. Eu acredito que naquela hora Gideão deve ter tremido. Ele falou: meu Deus, mais a metade. Eu fiquei com muito pouca gente para enfrentar um exército poderoso como os midianitas. Nós estamos perdidos. Deus disse para Gideão: tem gente demais ainda. Tem 10 mil homens. Gideão não questionou, mas acredito que no seu coração ele pensava: será que Deus vai fazer? Misericórdia, o que Deus vai fazer? E Deus disse: tem homens demais, tem gente demais. Gideão, eu não quero todo esse povo, esses homens, porque é um exército grande. Ao vencer a guerra, eles podem achar que eles venceram pela força deles. Eles vão achar que foi pela habilidade deles, pelo número de pessoas, um exército grande que venceu a guerra. E eu quero que Israel saiba que quem vai dar essa vitória para Israel sou eu que vou dar essa vitória. Então tem gente demais. 22 mil voltaram, ficou 10. Aí ele diz assim: olha, tem gente demais ainda. 10 mil homens, tem gente demais. Olha, vamos fazer um teste. Você vai levar esses homens à beira do rio para tomar água. Vai levar esses 10 mil homens para tomar água. Aquele que se baixar, igual o cão faz, vai com a boca na água e lambe a água como o cão faz, você separa do lado. Aquele que se abaixar e pegar a água com a mão e trazer a boca, você separa do outro lado. Aqueles que baixam a cabeça, você separa do lado. E eu vou dizer para você: esse serve, esse vai, esse não vai. E Deus diz: Gideão, aquele que eu disser para você, separa, esse vai com você, esse vai. E aquele que eu disser, não vai, esse não vai. Aí, vinha um beber água, baixava, colocava a boca lá na água, e como o cão faz assim, não bebe água. Deus dizia: esse não vai. Gideão separava. Vinha outro, dobrava o joelho, pegava a água com a mão e levava a boca. Deus dizia: esse vai, separa. Esses que levaram a água, a boca, em vez de levar a boca, a água, e trouxeram a água na boca, a boca, foram apenas 300 homens. E Deus disse: com esses 300 homens, eu vou dar vitória a Israel. É com esses 300 homens que vocês vão vencer. Não é pela força, não é pela violência, não é pelo grande número. É uma vitória que Deus vai dar. Irmãos, é interessante, até eu fiz uma anotação aqui. Esse dia eu estava lendo sobre os cães, né? Sobre os cães. Os cães é interessante como eles são. E em menos de 6 segundos, um cachorro é capaz de identificar o barulho de onde está vindo. Não acontece que o barulho você sai para saber de que lado está vindo aquele barulho, você demora e já era, está vindo em casa para identificar. O cachorro
encontrar a pessoa, eles cheiram a roupa da pessoa, onde ele encontra aquela pessoa, ele identifica por causa do cheiro daquela roupa, eles memorizam odores, eles memorizam o cheiro. E o sistema do olfato do cachorro, a maneira como ele consegue cheirar as coisas, é muito bem desenvolvida. E ele é capaz de cheirar duas coisas ao mesmo tempo. Ele é capaz de cheirar o cheiro daqui e outro daqui ao mesmo tempo. Então, para o cachorro, irmãos, ele levar a boca lá na água para tomar não tem problema nenhum, porque o ouvido dele é bem desenvolvido. Qual é o mínimo som, o mínimo ruído, ele é capaz de identificar. Não somente o ruído, mas que lado está vindo aquele barulho. Não somente o barulho, mas de onde vem esse barulho. O ser humano não tem essa capacidade tão desenvolvida assim. Não tem. Então, para o cachorro baixar lá, não tem problema nenhum. Outra coisa, o cachorro ele é capaz de cheirar o cheiro de uma pessoa, de um animal que está se aproximando, ele é capaz de sentir o cheiro, coisa que a gente não sente, né? A não ser que a pessoa está muito perfumada ou muito mal cheirosa, ainda tem que estar perto da gente, se tiver uma distância, a gente também não sente. Mas o cachorro ele é capaz de sentir o cheiro de uma pessoa se aproximando. Então o cachorro pode estar lá bebendo água, cabeça baixa, língua lá na água, mas se ele sentiu o cheiro, ou ele ouviu o ruído, ele já fica atento. O ser humano não é assim. O ser humano é assim. Nós vamos ver que Deus, para dar essa vitória para Gideão, ele tinha tanta gente, 32 mil homens, era homens demais, soldados demais, para o que Deus, o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Se tivesse poucas pessoas, com poucas pessoas não se venceria uma guerra contra um exército tão grande, eles teriam certeza de que essa vitória foi Deus que deu. Você sabe o que Deus sempre quer que você o conheça e que saiba que a vitória é Ele que nos dá? Nós precisamos estar no lugar que Deus quer que a gente está. Ele que a gente esteja. Deus quer que a gente permaneça na fé, que a gente faça aquilo que é a nossa obrigação fazer, mas a vitória quem nos dá é Deus. Deus quer te dar vitória, Deus quer dar vitória para você. Deus quer te dar vitória. A primeira seleção, você sabe que nesse texto Deus seleciona duas vezes. A primeira seleção foi pela coragem. Ele diz: quem for tímido e medroso pode voltar. Primeira seleção foi pela coragem. 22 disse: eu estou com medo, eu vou voltar. Eu também acabei de disseram que os medrosos de Isaías, eu também não vou. E eles, 22 mil voltaram. E aqueles 10, será que eles eram tão corajosos? Se eles não eram tão corajosos, eles aprenderam a ter coragem, passaram por cima do medo. Se eles sentiram medo, eles foram capazes de superar o medo e dizer: eu tenho coragem, eu vou enfrentar os midianitas, eu estou aqui pronto para a guerra. A segunda seleção que Deus faz, quando ele fez a coragem, 22 mil voltou, 10 mil ficaram. A segunda seleção foi pela prudência. Deus queria ver daqueles 10 homens, quantos deles eram prudentes? Por quê? Quando o homem que não tem o faro do cachorro, que não tem o ouvido do cachorro, capaz de ouvir o ruído menor e vindo de distância longe, ele não tem essa capacidade. Quando ele põe a boca lá na água, ele está se expondo. Alguém pode chegar com um pau, mandar uma paulada na cabeça, mata a pessoa, ele nem percebe. O imprudente, ele vive se expondo, ele não tem medo de se expor, não por necessidade, mas por tolice mesmo, por tolice. Uma coisa é a pessoa se expor por necessidade, tem hora que você é obrigada a se expor por uma necessidade. Agora, quando não há necessidade e você se expõe, não é coragem, isso é tolice. Agora veja bem, a segunda seleção Deus faz pela prudência. Aquela pessoa que dobra o joelho, pega a água com a mão e traz, significa que ele está atento. Ele está atento, ele está tomando água, mas ele está atento. Se alguma coisa aproximar, o inimigo aproximar, ele está pronto para se levantar. Diferente se ele tivesse com a boca lá na água, é ou não é? Diferente. A segunda seleção que Deus faz pela prudência. A primeira pela coragem e a segunda pela prudência. E a Bíblia diz que 300 homens, de 10 mil homens, agora veja, olha para isso. E
10.000 homens, apenas 300 se mostraram prudentes. E de vez de baixar a cabeça lá, baixar a guarda, porque numa cabeça lá, até ele levantar para se defender, provavelmente não teria tempo para isso. Mas se ele tivesse trazendo a água à boca, ele tinha condições de se defender muito mais rápido. E Deus, a segunda seleção, Deus faz pela prudência. E de 10.000, apenas 300 se mostraram prudentes. Meus irmãos, o homem prudente, a Bíblia fala muito sobre a prudência. O homem prudente, ele constrói a sua casa, não em cima da areia, mas ele constrói em cima de alicerce sólido. Ele constrói a sua casa, ele faz um bom alicerce bem firme. Ele não faz uma casa que qualquer coisa possa pôr em risco de a casa desmoronar. Ele faz uma casa, ele põe colunas, ele põe cintas de concreto, ele põe tudo que precisa para ele essa casa ter segurança. O homem prudente, irmãos, eu já vi paredes, falando de paredes mesmo, falando literalmente uma parede. Eu já vi pessoa fazendo construção e nem amarrando os tijolos. Porque é assim, o tijolo vem aqui, o outro fica embaixo, não é assim a construção, não é assim que amarra, é assim. Por quê? Para eles ficarem bem entrelaçados, para não ter perigo. Eu já vi construção onde os tijolos não são amarrados. Irmãos, isso é uma imprudência muito grande. A imprudência. Jesus disse que aqui o homem prudente, ele estabelece sua vida não sobre falso fundamento que não se sustenta, fundamento que não tem garantia nenhuma, Por exemplo, vamos falar, a questão eu já falei isso muitas vezes, a Bíblia mostra vários casos de ressurreição. A Bíblia promete a ressurreição dos mortos na vida do Senhor. A Bíblia mostra a segunda ressurreição, que vai ser no dia do juízo final, que é a ressurreição dos perdidos. A Bíblia mostra muitos casos de ressurreição, mas a Bíblia não tem um caso, somente um caso que a Bíblia mostra de reencarnação. Não tem nem um caso de reencarnação. Não tem um caso que a gente pudesse pegar aquele caso e dizer, existe aquilo, existe sim. Na Bíblia fala de reencarnação, não tem. Então, se nós formos crer naquilo que não tem garantia, e tem muitos outros segmentos que as pessoas põem a sua fé naquilo que não tem garantia nenhuma pela palavra de Deus. Mas a vida, irmãos, a dos seguidores de Cristo, a vida cristã, ela tem garantia da palavra de Deus, ela tem garantia, o Senhor dá garantia. Amém, meus irmãos? Amém? 300 homens ficaram. E aí alguém vai dizer, e esses 300 homens fizeram o quê? Apenas seguiram o que Deus disse. Apenas. Deus dá uma trombeta para cada um, o Gideão dá uma trombeta para cada um, dá um cântaro de barro para cada um daqueles 300 homens, apenas isso. Não era uma espada, não era uma arma de fogo, não era apenas um cântaro e uma trombeta, que eles deveriam tocar na hora que Gideão ordenasse e quebrasse os vasos. Irmãos, eles só fizeram isso. Eles não precisaram matar ninguém, não precisaram, nenhum deles foi morto, nenhum deles, eles só precisaram fazer o que Gideão dizia. A hora que eu disser, toque a trombeta, todos toquem. A hora que eu tocar a trombeta, todos vocês toquem. E quebrar o cântaro, o vaso de barro, todos vão quebrar ao mesmo tempo. E eles fizeram, irmãos. Isso fez com que o inimigo se confundisse, que havia uma coisa que não era, e Israel venceu os medianitas, a Gideão, apenas com 300 homens, Deus deu vitória. Você pensa assim, a pessoa pensa que para a gente vencer precisa ter tantos recursos, né? Claro, quanto mais recursos a gente tem, é melhor, é melhor. Mas o que vai dar vitória para nós, irmãos, não são muitos recursos, não. O que vai dar vitória é você estar com o teu coração firme no Senhor. É
é você depender de Deus. Você tenha dinheiro, não tenha, dependa de Deus. Tenha saúde, ou talvez a saúde não está muito boa, continua dependendo de Deus. Continua crendo, continua buscando. Dele vai vir a vitória. De que maneira? Deus sabe o jeito que você vai vencer. Saiba que é Deus que dá a vitória para nós. É Deus que dá a vitória. Aqueles que amam a Deus, todas as coisas colaboram para o seu bem. Todas as coisas colaboram para o bem do ser humano a Deus. Amém? A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre também. Ninguém abre também. Agora, muitas coisas, irmãos, são para nós um treinamento para alguma coisa maior que Deus vai fazer na nossa vida lá na frente. Às vezes Deus está te treinando agora para alguma coisa muito grande que Deus vai fazer lá na frente. Mas fica firme. E não precisa, irmãos, se preocupar em ter tantos recursos para você vencer. Você vence tendo muitos recursos, você pode vencer sem recurso nenhum. Quando Deus te dá a vitória, quando Deus opera em teu favor a respeito de alguma coisa, o teu recurso pode se ouvir quando não tem recurso nenhum. Deus pode trazer o recurso. Deus pode trazer o recurso. Eu gostaria nessa manhã, através dessa palavra, irmãos, que você cresça em Deus. Entregasse teu caminho ao Senhor. Teu caminho é com tudo. Família, trabalho, estudo, vida afetiva, tua vida de servo de Deus, tua vida de servo de Deus, entregasse, confiasse no Senhor e descansasse no poder dele. Não pensa porque teus recursos são poucos, você não pode vencer. Deus não precisa de recursos do homem para dar vitória. Deus só precisa que a gente creia nele. Só isso. Que acredite nele, que acredite nas suas promessas. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. As promessas de Deus para mim são um tesouro. As promessas de Deus para mim é um tesouro que eu guardo no meu coração, na minha mente. Eu guardo porque é um tesouro. Porque quando eu não tenho mais nada, eu tenho as promessas de Deus. Quando você não tem mais nada, você tem as promessas de Deus. E quando você tem muita coisa, você tem as promessas de Deus também. Amém? Amém, irmão? Confia no Senhor, confia nele. Somente ore e vigie. Coragem é não ter medo? Não, nem diz coragem é não ter medo. Coragem é superar o medo, é passar por cima do medo. Todos nós temos medo, podemos enfrentar o estranho, o desconhecido, situações que a gente nunca viveu. Preocupa-se. Mas a coragem, você passa por cima disso, continua caminhando para frente, olhando para o Senhor, crendo nele. Amém? A primeira seleção foi coragem, e a segunda foi prudência. Tenha prudência. Prudência com as conversas. Olha para mim aqui. Quando a gente verbaliza alguma coisa, a gente fala alguma coisa, às vezes, irmãos, tenha cuidado com o que você fala. Porque às vezes você não se comunica bem, nem toda hora que consegue se comunicar melhor, que a gente consegue. A gente passa para os outros algo que não é o que a gente quer falar. Mas a gente se expressa mal e o outro entende mal e leva aquilo para frente. Muito cuidado a hora com que você fala. Outra coisa, cuidado com o que você fala, porque a boca fala o que o coração está cheio. A boca fala aquilo que está no teu coração. Então, cuidado não só com a boca, mas cuidado com o coração também. Amém, meus irmãos? Amém? Cuidado. Quando a gente fala, nós vamos falar palavra de fé, uma nova língua, a língua da fé, a língua do temor a Deus, a língua da obediência, a língua que exalta o Senhor, palavras que saem da nossa boca, e nós abrimos as portas para o Espírito Santo atuar na nossa vida, ou nós vamos falar alguma coisa que Satanás vai ficar contente e vai tentar cumprir aquilo que a gente falou, cumprir na nossa vida e na vida dos outros. Primeiro, nós estamos tomando muito cuidado com isso, irmão. Prudência, prudência. Você está conversando, cuidado que lá nessa conversa está indo. Está indo para onde? Está indo para o lado de uma solução ou está indo para o lado de uma confusão? Cuidado com o que você está conversando ou está ouvindo, outros falando para você. Aonde está indo essa conversa? Essa conversa está exaltando a Deus ou está fazendo exatamente o que o inimigo quer? Então vamos ter cuidado, irmãos. A prudência foi a segunda coisa que Deus usou para selecionar
para deixar apenas 300 homens. Recurso pequeno diante da grandeza do exército inimigo. Mas Deus estava com aqueles 300 homens. Eu quero dizer uma coisa que vocês alegrem teu coração. O teu recurso pode ser pouco, mas se Deus está com você e esse teu recurso é com esse aí você vai vencer. Quantos acreditam? Digam graças a Deus. Eu acredito.